Sou um homem acabado, disse o príncipe Andrei. Por que falamos de mim? Vamos falar de ti. Disse depois de uma pausa, sorrindo, como se esse pensamento o consolasse. Foi um sorriso que se refletiu de imediato no rosto de Pierre. De mim? Para quê? Disse Pierre, esboçando um sorriso despreocupado e alegre. Quem sou eu? Sou um bastardo. E de repente enrubesceu. Via-se que fizeram um grande esforço para o dizer. Sem nome, sem fortuna, na verdade, mas não disse o que era na verdade. Por enquanto sou livre e estou bem, só não sei o que é de começar a fazer. Queria aconselhar-me consigo a sério. O príncipe Andrei olhava para ele com benevolência nos olhos. Não deixava de se exprimir no seu olhar carinhoso e amigável, porém, a consciência da sua supremacia. És muito caro para mim, sobretudo porque és a única pessoa viva que há em toda a nossa sociedade. Está bem, escolhe o que quiseres, tanto faz. Serás bom em qualquer lugar. Mas só uma coisa, deixa de frequentar esses curagem. Acaba com essa vida, toda essa pândega, todo esse sardismo e assim por diante. Não te fica nada bem. Que quer, meu caro? Disse Pierre, encolhendo os ombros. As mulheres, meu caro, as mulheres. Não compreendo, respondeu Andrei. As mulheres como deve ser é uma coisa. Mas as mulheres de curagem, as mulheres e o vinho, não compreendo. Pierre vivia em casa do príncipe Vassili Kuragin e participava na vida estúrdia do filho deste, Anatole, o tal a quem queriam casar com a irmã do príncipe Andrei para ver se ele assentava. Sabe uma coisa? Disse Pierre, como se o tivesse iluminado uma ideia feliz e inesperada. A sério, há muito que penso nisso. Com a vida que levo não consigo decidir nada, nem pensar em nada. Dá-me a cabeça, não tenho dinheiro. Ele convidou-me para hoje, mas não vou. Dá-me a tua palavra de honra que não vais lá mais. Palavra de honra. Já passava da 1 da manhã quando Pierre saiu de casa do amigo. A noite era a de Petersburgo em junho, uma noite sem crepúsculo. Pierre tomou um coche com a intenção de ir para casa. Porém, quanto mais se aproximava de casa, mais sentia que lhe era impossível adormecer com aquela noite que mais parecia um fim de tarde ou uma madrugada. Nas ruas vazias tudo se via nitidamente ao longe. Pelo caminho, Pierre lembrou-se de que em casa de Anatole Kuragin estava reunida a habitual companhia de jogadores e depois do jogo seria a habitual bebedeira que acabava com um dos divertimentos preferidos de Pierre. Seria bom ir agora até casa do Kuragin, pensou, mas logo se lembrou da palavra de honra dada ao príncipe Andrei nunca mais visitar Kuragin. Logo a seguir, porém, como acontece às pessoas ditas sem caráter, apeteceu-lhe tanto gozar mais uma vez daquela vida desregrada, já tão familiar, que decidiu ir. E logo lhe passou pela cabeça que aquela palavra de honra dada ao príncipe Andrei não significava nada, uma vez que já antes dera ao príncipe Anatole a sua palavra de que iria. Acabou por se ver a pensar que todas essas palavras de honra eram coisas convencionais, sem qualquer significado determinado, sobretudo se tiver em conta que poderia muito acontecer que ele estivesse já morto no dia seguinte ou, então, lhe acontecesse uma coisa tão extraordinária que já não haveria coisas honestas ou desonestas. Raciocínios deste género, que lhe deitavam por terra todas as decisões e intenções, afloravam com frequência a mente de Pierre. Foi à casa de Kuragin. Chegada à porta do grande prédio, vizinho das casernas da Guarda Imperial em que morava Anatole, subiu as escadas da entrada iluminada, pôs a escadaria e franqueou uma porta aberta. No vestíbulo não havia ninguém, só se viam espalhados capotes, galochas, garrafas vazias, cheirava a álcool, ouvia-se ao longe o rumor das vozes e os gritos. O jogo e a ceia já tinham terminado, mas os convidados estavam ainda para ficar. Pierre despiu o capote e entrou na sala primeira, onde estavam os restos da ceia e um lacaio que, pensando que ninguém o via, escorrupichava sorrateiro os copos. Era da terceira sala que chegava a algazarra. As gargalhadas, os gritos das vozes familiares e o rugido de um urso. Uns 8 jovens apertavam-se muito animados junto à janela aberta. Outros 3 brincavam com um urso jovem que um deles arrastava pela corrente, assustando um outro folgazão. Aposto 100 rublos no Stevens, declarava um. Mas ninguém pode apoiar, gritava o outro. Aposto em Dolokov, gritava um terceiro. Corta aqui, Kuragin. Larguem o Mishka. Há aqui uma aposta. Beber de uma vez, senão não vale, gritava um quarto. Yakov, dá cá a garrafa, Yakov, gritou o próprio dono da casa, um rapaz bonito e alto, que
Estava no meio da chusma, apenas de camisa fina aberta no peito. Esperem, meus senhores. Ah, és tu, Petrucha. Querido amigo, dirigia-se a Pierre. Outra voz, a de um homem de estatura média e límpidos olhos azuis, que impressionava pela sua sobriedade no meio de todas aquelas vozes bêbadas, gritou ao pé da janela. Anda cá, corta aqui a aposta. Era Dólokhov, oficial do regimento Semyonovski, famoso jogador e duelista que vivia em casa de Anatole. Pierre sorria, olhando alegremente à sua volta. Não percebo o que se passa. Esperem, ele não está bêbado. Dá cá a garrafa, disse Anatole, e pegando num copo da mesa, aproximou-se de Pierre. Primeiro bebe. Pierre começou a emborcar copo atrás de copo, olhando soslaio para os convidados bêbados amontoados à janela, e escutando o que eles diziam. Anatole enchia-lhe o copo e contava que Dólokhov estava a apostar contra o inglês Stevens, marinheiro também ali presente, em como ele, Dólokhov, beberia uma garrafa de rum sentado no vão da janela com as pernas para fora. Acaba a garrafa, disse Anatole, estendendo a Pierre o último copo, e foi para a janela. Dólokhov agarrava na mão do inglês e enumerava clara e distintamente as condições da aposta, dirigindo-se sobretudo a Anatole e a Pierre. Dólokhov era de estatura mediana, o cabelo encaracolado, os olhos azuis claros. Teria os seus 25 anos, não usava bigode como usam todos os oficiais de infantaria, pelo que a boca, a parte mais notável da sua fisionomia, estava toda à vista. Era uma boca de linhas arredondadas, notavelmente finas. Ao centro, o lábio superior descia sobre o inferior, rígido em cunha aguda. Nas comissuras formava-se-lhe permanentemente uma espécie de 2 sorrisos, um de cada lado, tudo junto, sobretudo em combinação com um olhar firme, descarado e inteligente, causava uma impressão tão forte que não se podia deixar de reparar no seu rosto. Dólokhov era homem de poucas posses, sem quaisquer conhecimentos na sociedade. No entanto, apesar de Anatole gastar dezenas de milhares de rublos, Dólokhov vivia em sua casa e soube colocar-se numa situação tal que não só Anatole o respeitava, mas toda a gente que os conhecia tinha mais respeito por ele do que por Anatole. Dólokhov jogava a todos os jogos e quase sempre ganhava. Por mais que bebesse, nunca perdia a lucidez. Tanto Kuragin como Dólokhov eram ao tempo as celebridades do mundo dos bacanais e dos pândegos de Petersburgo. Foi trazida a garrafa de rum. O caixilho que impedia que alguém se pudesse sentar no peitoril de fora estava a ser arrancado por 2 lacaios que, intimidados pelos gritos e pelos conselhos dos senhores em volta, se apressavam. Anatole, com o seu ar triunfante, aproximou-se da janela. Apetecia-lhe partir qualquer coisa. Afastou os lacaios aos empurrões e puxou o caixilho, mas este resistia. Partiu o vidro. Tenta tu, Hércules, dirigiu-se a Pierre. Pierre pegou nos pinásios, puxou e com estrondo partiu o caixilho de carvalho num sítio e noutro arrancou. Tirou todo, senão vão pensar que me subornei, disse Dólokhov. O inglês gaba-se, hã? Dizia Anatole. Boa, disse Pierre, olhando para Dólokhov, que com a garrafa de rum na mão se aproximou da janela onde se via um céu em que a luz da aurora e do ocaso se fundiam. Dólokhov, empunhando a garrafa de rum, saltou para o peitoril. Ouçam todos, gritou, de pé no peitoril e virado para a sala. Tudo se calou. Eu faço uma aposta, disse em francês para ser compreendido pelo inglês, mas não dominava muito bem esta língua. Aposto 50 imperiais ou 100. Quer? Acrescentou dirigindo-se ao inglês. Não, 50, disse o inglês. Está bem, 50 imperiais. Em como bebe esta garrafa de rum até ao fim, sem atirar dos queixos, do lado de fora da janela, aqui. Inclinou-se e apontou para a saliência em declive da parede de fora. E sem me apoiar em nada, certo? Muito bem, disse o inglês. Anatole virou-se para o inglês e, segurando-lhe no botão da casaca e olhando de cima para baixo, o inglês era baixote, repetiu-lhe em inglês as condições da aposta. Espera, gritou Dólokhov, batendo com a garrafa na janela para chamar a atenção. Espera, Kuragin, ouçam todos. Se alguém fizer a mesma coisa, pague-lhe 100 imperiais, compreendido? O inglês acenou com a cabeça, sem dar a entender se tencionava ou não aceitar o novo desafio. Anatole não largava o inglês e, apesar deste, acenando com a cabeça, mostrar que tinha compreendido tudo, Anatole traduziu-lhe as palavras de Dólokhov para inglês. Um rapaz magricela, leibuçardo,
que perdera tudo ao jogo nessa noite, trepou para a janela, assomou a cabeça e olhou para baixo. Ui! Disse olhando para a calçada de pedra. Quieto! Gritou Dólokhov e empurrou para dentro o oficial, que, atrapalhando-se com as esporas, saltou desajeitadamente para o chão. Pousando a garrafa no peitoril, para que fosse depois mais cómodo pegar nela, Dólokhov, devagar e com muito cuidado, começou a instalar-se no peitoril de fora. Desceu os pés e, fincando-se em ambos os lados da parede de enquadramento da janela, equilibrou-se e retirou as mãos dos apoios. Arrastou-se para a direita, depois para a esquerda, pegou na garrafa. Anatole foi buscar 2 velas e pô-las no peitoril para que houvesse mais luz. A camisa branca de Dólokhov ficou alumiada nas costas de ambos os lados e também a parte de trás da sua cabeça encaracolada. Toda a gente se amontoava junto da janela com o inglês à frente. Pierre sorria e não dizia nada. Um dos convivas mais velhos, com um susto irritado na cara, avançou de repente e quis agarrar Dólokhov pela camisa. Senhores, é uma estupidez, ele cai e mata-se, disse uma voz mais sensata. Anatole deteve. Não lhe toques, podes assustá-lo e então é que ele cai mesmo. E depois, hein? Dólokhov deu meia volta, voltando a apoiar-se dos lados para se equilibrar. Se mais alguém se meter, disse, filtrando pausadamente as palavras através dos lábios finos e cerrados, atiro imediatamente lá para baixo. Agora! Ao dizer agora, voltou-se de novo para fora, largou os apoios, pegou na garrafa, levou à boca, empinou a cabeça e levantou a mão livre para fazer equilíbrio. Um dos lacaios, que começara a apanhar os vidros partidos da janela, ficou suspenso, dobrado para o chão, sem tirar os olhos da janela e das costas de Dólokhov. Anatole estava muito direito, com os olhos muito abertos. O inglês, inchando os beiços, olhava de lado. O que tentara impedir aquilo refugiou-se num canto da sala, deitado no divã, com a cara voltada para a parede. Pierre tapou a cara com as mãos. E um sorriso fraco. Embora a passar já para o medo, para o terror, ficou-lhe esquecido nos lábios. Todos guardavam silêncio. Pierre baixou as mãos. Dólokhov mantinha-se na mesma posição, apenas com a cabeça mais empinada, de maneira que os caracóis da nuca lhe tocavam no colarinho da camisa. E a mão se ia erguendo cada vez mais, tremendo do esforço. A garrafa esvaziava-se a olhos vistos, pelo que ficava cada vez mais na vertical, obrigando a que a cabeça se lhe dobrasse cada vez mais para trás. Porque demora tanto, pensou Pierre. Parecia-lhe que já se passara mais de meia hora. De repente, Dólokhov fez um movimento do tronco para trás e a mão tremeu-lhe nervosamente. Só este tremor era bastante para fazer escorregar o corpo sentado no declive. E, de facto, o corpo deslocou-se, fazendo tremer ainda mais, em esforço, a mão e a cabeça. A mão ergueu-se na tentação de agarrar ao peitoril, mas logo se baixou de novo. Pierre fechou os olhos e disse para si mesmo que nunca mais os abriria. Mas sentiu de repente que tudo à volta se agitava. Olhou. Dólokhov estava de pé no peitoril, com a cara muito pálida, mas alegre. Vazia. Atirou a garrafa ao inglês, que a apanhou com habilidade. Dólokhov saltou do peitoril. Deitava um cheiro fortíssimo a rum. Excelente, ótimo, grande aposta, com os diabos, gritava-se de todos os lados. O inglês tirou o porta-moedas e contou o dinheiro. Dólokhov carregava o sobrolho, calado, e Pierre se soltou para a janela. Meus senhores, quem quer apostar comigo? Eu faço aquilo, gritou de repente. Nem sequer precisam de apostar. Manda trazer uma garrafa. Eu faço aquilo, manda trazer. Então faça, disse Dólokhov sorrindo. Estás doido? Quem é que te consente uma coisa destas? Tu até numas escadas tens vertigens, dizia-se de todos os lados. Eu bebo, dá cá o rum, gritou Pierre, dando um murro decidido e bêbado na mesa ao lado. E começou a virar-se para fora. Agarraram-no pelos braços, mas Pierre era tão forte que empurrou para longe o primeiro que se aproximara dele. Não, assim ninguém o convence, disse Anatole. Espera, entendir ao engano. Ouve, Pierre, aceita a tua aposta, mas só amanhã, porque agora vamos todos a... Vamos, gritou Pierre, vamos. E levamos o Misca connosco. Abraçou-se ao urso e, levantando, começou a girar com ele pela sala.